Muito bem, então chegamos ao nosso último encontro referente a esse tema, estratégia de suprimentos. E o que nós vamos fazer agora que nós temos toda a lista de tudo que nós vamos precisar para começar esse empreendimento? Bom, vamos voltar lá então pela última vez no diagrama de Leavitt. Então está aqui ele. Então nós tivemos a construção de toda a estratégia, pensamos o que nós vamos fazer no nosso empreendimento, montamos todo o nosso sistema de marketing, está tudo lindo e maravilhoso. O que acontece? Quando nós pensamos em estrutura e tecnologia, nós já caímos um pouco lá naquelas duas listas que nós já fizemos. Nós não temos lá o rol de investimento em estrutura e o rol de investimento em manutenção. Já cai aqui um pouco nesses dois. Lembrando que, dentro do diagrama de Leavitt, repare que você não tem o componente matéria-prima. O Leavitt ele aborda no diagrama dele a parte estrutural da empresa, não a parte produtiva em si, tá? E reparem também que até agora em logística nós não colocamos o elemento humano dentro das listas. Você tem só lista de estrutura e de manutenção. O elemento humano ele vai entrar no RH. Nós não vamos trabalhar diretamente com ele agora, nesse estágio de estratégia de suprimentos, tá? Então, quando você olha para todo esse diagrama aqui, você começa a pensar o seguinte: beleza, se eu for transportar isso para real, que tipo de estrutura física, estou falando de estrutura física, eu vou precisar para começar a colocar esse negócio para rodar? E aí eu busco lá, quando eu expliquei sobre o Leavitt, a diferença que existe de estrutura física de um negócio para o outro. Então, tenta pensar, tenta buscar na sua memória. Imagine a estrutura necessária para você montar um boteco. Tá? Eu não estou falando de barzinho, não. Estou falando de boteco mesmo, que é boteco de cachaceiro. Bom, então o que você vai precisar? Então você começa a imaginar assim, ó, tem uma porta, eu entro, tem um balcãozão, possivelmente vai ter uma prateleira cheia de pinga, de um monte de bebida. Lá no fundo tem um banheiro ou dois e só. Na verdade, a estrutura física de um boteco é uma estrutura muito simples. Diferente, por exemplo, da estrutura de uma confeitaria, por exemplo. De repente o seu projeto integrador é uma confeitaria. Putz, a hora que você começa a tentar imaginar qual seria a estrutura física de uma confeitaria, você começa a dar pane. Você vai precisar transcrever isso num plano. Por quê? Porque você não tem isso na memória. Na verdade, você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar desenhar essa estrutura. E é desenhar mesmo, é pegar uma folha de papel em branco e desenhar, falar assim, ó, aqui está a entrada, aqui está o escritório, os dois banheiros vão ficar aqui, aqui vai ficar o forno, ali vai ficar a bancada de não sei o que, Você vai ter que desenhar. E esse desenho, ele precisa ter uma lógica de acordo com o ramo de produção. Então, já que eu peguei esse exemplo, e não foi por acaso, eu consigo entender, a partir dessa explicação, o que é a palavra layout. Isso aí em logística, quando você for buscar algum conhecimento em livros de logística, você vai ver que esse desenho que eu falei, você pegar e colocar onde vai ser cada coisa, onde vai ser distribuído cada setor da empresa, recebe o nome de layout. Conceitualmente, o layout ele é um rascunho, ele é um esboço
de vários elementos dentro de um espaço. Quando você for pesquisar isso em logística, você vai ver que o layout ele remete sempre a uma distribuição lógica desses elementos produtivos dentro de um espaço físico. Está aí o exemplo que eu dei de uma confeitaria. Alguém inventou de montar uma confeitaria e falou assim, putz, e agora? Como é que eu vou distribuir esse empreendimento dentro de um espaço físico? Então, o que ele fez? Ele desenhou, ele pegou, esse empresário, esse empreendedor, ele pegou uma folha em branco e desenhou, olha só, o desenho dele. Então você tem aqui, ó, presta bem atenção, layout basicamente é uma planta, tá? Também é conhecido como planta baixa. Planta baixa. Então você tem aqui, ó, basicamente uma folha em branco e um desenho de como será a sua empresa. Então aqui tem os 2 banheiros, aqui tem o escritório, tem a área do forno aqui. E reparem que o layout ele tem números, tá vendo? E aqui embaixo tem a legenda, ó. Então vamos ver, por exemplo, o que é aqui no número 10. Aí você vem aqui, ó, aqui o número 10 é o cilindro. Aqui o número 11, ó, é uma pia. O número 9 é uma fermentadeira. E assim por diante. Então, a brincadeira agora vai ser justamente montar o layout. Uma vez que eu tenho o layout e eu tenho todas as listas que nós já fizemos até agora, eu consigo ter claro se esse negócio ele tem uma lógica e o quanto que vai custar esse empreendimento para mim. E aí eu vou tomar a decisão se eu vou tocar esse negócio para frente e abrir ele ou não. Então, o nosso trabalho agora, por último, né, nessa nossa última aula, nesse nosso último encontro, é justamente montar o layout do seu projeto integrador. E aí nós fechamos esse primeiro raciocínio de logística, que é as estratégias de suprimentos. Tá bom? Para ajudar vocês, eu vou gravar um tutorial de uma ferramenta de construção de layouts de planta baixa, de um site que eu encontrei na internet, que é muito fácil de trabalhar, mas eu vou ajudar vocês e vou gravar um tutorial e eu mando para vocês logo em seguida, beleza? Então fica aí, a nossa última tarefa é montar um layout para o seu projeto e a gente vai se falando nas plataformas online, ok? Então muito obrigado, fique saudável, fique com Deus e até a próxima. Valeu!